No ar, a Rede Escola Notícias da Educação, nossa revista semanal voltada para as questões da educação brasileira. Nesta edição, o destaque fica para a função do professor em momentos diversos, da premiação pelos projetos pedagógicos à saúde, abalada pela tensão e estresse excessivo. E veja também uma entrevista com a cineasta Tezuka Yamazaki sobre o seu mais novo trabalho, o documentário 1817, A Revolução Esquecida. Olá, sejam muito bem-vindos à nossa revista Rede Escola. A saúde do professor, mais frequente entre aqueles que se dedicam aos cuidados das pessoas, os profissionais da saúde, por exemplo, a síndrome de burnout atinge em cheio os professores. Segundo especialistas, a síndrome acontece por diversos motivos. Acúmulo de tarefas, muitas cobranças, autocrítica severa que levam a um esgotamento físico e mental e que se apresenta como um esgotamento profissional. Vamos ver. A orientadora pedagógica Emily assumiu metas cada vez mais ambiciosas e logo o corpo e a mente começaram a falhar e os questionamentos aparecerem. Será que eu não sirvo mais para o que eu estou fazendo? Será que eu teria que trocar de área? Será que é isso que... Entendeu? Será que acabou por aí? Será que não é mesmo? Eu não sou a profissional adequada para estar onde eu estou? Emily procurou uma psiquiatra que alertou sobre a síndrome de burnout. Eu comecei a me sentir muito cansada, a ter dificuldade na hora de levantar, a sentir assim, quando chegava no domingo, ficar muito agitada, porque eu sabia, ai meu Deus, segunda-feira vai começar tudo de novo. A professora Gabriela, assim que começou a trabalhar em uma escola pública, também percebeu que algo estava errado. Eu não conseguia fazer meu trabalho. E aí, então, eu chorava muito, chegava em casa muito desmotivada, comecei a emagrecer. Até que um dia eu resolvi procurar um psicólogo. Gabriela se afastou do trabalho para se tratar, mas Emily preferiu continuar trabalhando. Eu não quis, porque assim, eu acho que ainda existe muito preconceito. Eu fiquei preocupada das pessoas acharem assim, não, ela agora não pode lidar com mais nada porque ela está com síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um estado de tensão emocional e estresse crônico, provocado por condições de trabalho desgastante. O problema do burnout e do estresse é que você tem os seus sintomas, só que você acha que não tem nada a ver, é bobagem. São sintomas silenciosos e quando eles realmente se mostram, você tem uma série de doenças relacionadas a eles. O burnout afeta principalmente profissionais cuja atuação se relaciona ao cuidado. É o caso de médicos e professores. O professor vem sendo o grande alvo dessa síndrome. E são pessoas, geralmente, muito dedicadas à sua área, ao seu trabalho, trabalham com amor, trabalham com afeto. Ela não é uma coisa isolada. E não é um dia nem dois. Isso é ao longo do tempo que os professores vivem, né, em conflito com esses ambientes de trabalho. Um aspecto chama a atenção da Associação Brasileira de Psiquiatria. A população mais afetada pela síndrome no Brasil trabalha no setor público. Falta nas escolas psicólogo, um psicopedagogo, para essas crianças, porque assim, eles trazem todos os problemas de casa para a escola. E assim, o professor não é psicólogo. Existe muita cobrança e pouco suporte. As mulheres são as mais atingidas. Não é só a rotina do trabalho, da escola. Então, assim, tem as coisas também para resolver. A gente acaba tendo uma jornada ampliada. A prevenção, segundo Gisele, vem com um trabalho de conscientização. É exercício físico, é alimentação, é a questão da respiração, meditação, tentar criar prioridades na vida. Procurei na terapia, trabalhar na minha cabeça que eu não posso dar conta de tudo, que a gente não resolve questões, tem algumas questões sociais que fogem. Estou tentando não ficar tão ansiosa com as coisas do trabalho. Professor, professora, tem que se cuidar para exercer com vontade essa função tão importante ao desenvolvimento social. E nós vamos conhecer agora a história de um professor que estudou em escola pública e, pelos exemplos dos seus mestres, resolveu seguir a carreira.
sempre nos estimulou a estudar. E eu lembro que eu era louco para ir para a escola, para conhecer a escola, para começar a estudar. E, de fato, quando eu fui para a escola classe 50, onde eu tive os meus amigos ali, os primeiros professores, foi onde eu comecei a ter o gosto, de fato, pela educação formal. Gente, esse cara foi aluno daqui, gente. Foi o início de tudo. Então, com muita saudade, com muito carinho, a gente volta aos cinquentinha, como a gente sempre chamou. E aí eu lembro de você, da Abadia, da Graça, da Jean, os professores realmente em toda essa época. Depois da escola classe 50, eu fui para o Centro de Ensino Fundamental 4 de Taguatinga. Lá foi onde eu tive o primeiro contato com uma professora de matemática e que eu pensei, gosto disso. Gosto do jeito que ela dá aula, do jeito que ela trata com os estudantes, com os grupos, que era a professora Luciana Lúcio. E é uma pessoa que também marcou bastante. Encontrei com ela depois que eu tinha terminado a escola já, para falar que eu estava fazendo matemática também, que eu estava seguindo o mesmo percurso. Quando foi para o segundo ano, aconteceu de eu ter acesso a um processo seletivo da Escola Técnica de Brasília. E aí aquilo me despertou a possibilidade de começar a trabalhar quando eu terminasse a escola. Paralelamente a isso, aparece um concurso do Ministério das Comunicações, que era para o cargo de agente de telecomunicações e eletricidade. Exigia formação técnica em eletrônica ou técnica em telecomunicações e eletricidade. E aí exigia ensino médio completo e exigia o curso técnico. E aí é aquela hora que você pensa, ainda bem que eu não desisti de nada, ainda bem que eu investi nesse futuro. Então, a partir da minha entrada no Ministério das Comunicações, de fato, uma situação muda para mim. Eu tenho uma independência, consigo comprar os meus livros, consigo fazer o lanche que eu quero, né? Mas o principal, eu consigo continuar estudando. Então, eu tinha feito o Enem e me inscrevi para o ProUni para poder tentar fazer matemática. Deixa eu estudar matemática, que eu gosto disso, me faz bem. E vou fazer um curso de licenciatura, vou me tornar professor de matemática. Eu quero mais, eu quero continuar a minha faculdade, eu quero concluir e avançar. No final do terceiro ano da licenciatura, teve um concurso da Secretaria de Educação para professor e eu passei. E então concluí a faculdade já com a esperança de que eu me tornaria professor da rede pública. Então eu fui dar aula para educação de jovens e adultos, equivalente ao ensino médio. E lá eu podia tentar fazer uma diferença, podia tentar conversar, podia tentar ser um desses professores que me marcou ao longo da vida, ajudando-os de alguma maneira. E eu posso também mostrar o quanto a educação pode ser transformadora para cada um deles. E esse era o meu objetivo quando eu entrei na Secretaria de Educação. Quando eu entro no doutorado, na Universidade de Brasília, vem um edital da Embaixada da Austrália no Brasil, oferecendo 5 vagas para um programa de intercâmbio de doutorandos brasileiros na Austrália. De fato, quando a pessoa me ligou para passar a notícia, ela ligou bem cedinho, eu ainda estava acordando, e ela falou, olha, eu estou te ligando só para te falar que você vai para a Austrália. E aí, aquele dia, ok, eu não consigo fazer mais nada, né? Eu tenho só que contar a novidade para todo mundo e comemorar. Certamente a educação foi transformadora para mim. Tenho certeza que eu não teria feito tudo que eu fiz se eu tivesse largado a escola, por exemplo, lá no início. Eu não teria tido as oportunidades que eu tive se eu tivesse me distanciado da escola. Há 18 anos, o Prêmio Arte na Escola Cidadã destaca projetos exemplares de professores de artes desenvolvidos em salas de aula. Apenas um professor de cada etapa da educação básica é premiado. Vamos conhecer os vencedores deste ano. Dos 726 projetos inscritos de todo o Brasil, 5 foram os premiados. Na categoria de educação infantil, a professora Daniela, do interior do Rio Grande do Sul, percebeu que era possível trabalhar a poesia na primeira infância. O projeto me surpreendeu porque a gente, do meio para o final, eles começaram a decidir inventar poesias. Sem saber ler nem escrever, eles já tinham um repertório muito grande. O fato deles se pensarem como escritores ou poetas, isso eu acho que é encantador. O arco-íris tem muita cor, é bonito e esplendor. Violeta, cor de ameixa, girassol da cor do sol. Vamos jogar futebol lá na Ilha do Farol.
Era uma Casa foi um nome do projeto em inspiração do professor Welbert de Palmeiras, cidade histórica no centro da Chapada Diamantina, na Bahia, para estudar diferentes tipos de arquitetura. Eu fiz uma atividade onde eu percebi que todos os resultados da atividade, as casas todas eram iguais. Não é errado criar uma casa com um quadrado e um triângulo, mas pensando na arquitetura moderna, quantas possibilidades existem de representar uma casa? Casa arrumada é assim, um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa, não centro cirúrgico ou um cenário de novela. Ainda na Bahia, a professora Fausta buscou, junto aos seus alunos das vilas de pescadores, trabalhar com uma tradição folclórica da região, as caretas. Eu tentei mostrar para ele assim, como a máscara é um elemento mais importante, quais são as culturas, outras culturas em outros países e até mesmo aqui no Brasil, né? Quais são as regiões que tem manifestações que também tem a máscara, né, como elemento forte. E a gente estudou maracatu, eu trouxe algumas imagens, né, o Carnaval de Rio de Janeiro, na Bahia também tem Rio de Contas e outros lugares que trabalham com a máscara. As caretas são todas para amedrontar mesmo. Careta, ela é feia, é feroz. São assustadoras. Tem sempre aquele mistério. O prêmio também chegou a Macapá. Desta vez, a ousadia e a persistência da professora Marília trouxe para os jovens novas visões de mundo e de si mesmos no combate ao bullying. Os temas principais, raça, etnia, gênero e sexualidade, está presente em qualquer lugar. Independente da minha cidade, há esses discursos já, com certeza. Há problemáticas em torno disso, então, sem dúvida, esse trabalho que eu consegui produzir numa escola de Macapá, né, valeria para outros espaços. Na categoria de jovens e adultos, foi o projeto do professor Rodrigo que se destacou, ao provar a capacidade dos alunos de Campinas de resgatarem suas origens afrodescendentes e se autorretratarem em fotografias. Eu não queria tratar a arte africana e afro-brasileira na perspectiva eurocêntrica, né? Mas sim de uma perspectiva afrocêntrica. Porque eu percebo que na rede municipal nós temos uma quantidade de alunos negros muito forte, né? Na IJA também. E aí já não fazia mais sentido para mim continuar trabalhando com essa arte eurocêntrica. Eu penso que essa memória é apagada quando você não deseja que o outro se reconheça, né? E que ele tenha força para se posicionar, para questionar. Onde é que está a presença da cultura africana e afro-brasileira? E por falar em premiação, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, recebeu esta semana o prêmio Reimagine Education 2018, considerado o Oscar da Educação Mundial. O INES concorreu com o projeto do curso online de pedagogia bilíngue na categoria Educação Híbrida, quando o curso é ofertado misturando as modalidades online e presencial. Mais importante ainda é que o projeto ficou em primeiro lugar na categoria geral, com uma proposta mais inovadora nas áreas de educação e tecnologia do mundo. O INES, que tem suas raízes lá no Brasil Império, no século XIX, desde 1995 reúne em seminário e congresso estudantes, professores e pesquisadores dos estudos surdos para discutir e apresentar seus trabalhos. Vamos ver como foi a discussão este ano. Pela primeira vez num congresso do Instituto Nacional de Educação de Surdos, 80% dos palestrantes eram pessoas com deficiência auditiva. Vários temas foram discutidos, dentre eles o embate em torno das políticas públicas para surdos, título do livro de Elias, palestrante que veio de São Paulo. Então,
No livro eu mostro um pouco da minha pesquisa, que foi uma investigação que eu fiz dentro do mestrado, e ela conta um pouco de como as escolas de surdo precisam ficar alertas, né, com os caminhos que atualmente são impostos metodologicamente dentro delas, né. Existe um certo, existe um errado, sabe assim, como que o movimento surdo, como organizado pela Federação Nacional de Educação e Integração do Surdo, a FENES, influenciou nesse processo, né? Porque no meu objetivo principal é falar o quanto as associações de surdos, elas podem organizar, né, como elas organizaram o princípio das questões das línguas de sinais no Brasil e como que ela pode ser um modelo, sim, para a organização das escolas. Eu acredito que é importante essa interação do profissional com as associações, né? Até para a gente poder entender quais são propostas que realmente defendem o surdo e que são realmente bases fortes para construir uma instituição de surdo baseada em identidade, em cultura, em questões próprias e emergentes da comunidade surda, porque isso é um sinal de respeito à comunidade, né? Então, nesse livro eu tentei mostrar um pouco de como que o movimento histórico dos surdos enquanto sociedade civil podem, de alguma forma, ajudar a gente a entender os caminhos metodológicos da escola exclusiva, da escola inclusiva e também da escola bilíngue, né? Eu defendo essa ideia em relação aos surdos. Então, eu acredito que o Queen's, ele acontece anualmente, ele já é um hábito da comunidade surda do Brasil, mas nesse momento ele marca a importância porque ele já tem esse hábito de trazer cientistas de várias áreas, né, como pedagogia, filosofia, política, de ciências sociais, e esse encontro é muito importante, porque o Brasil tem o seu lugar entre os outros países, mas a gente sabe que ainda é muito pouco a difusão de conhecimento pelo país como um todo. Então, quando o Brasil traz as pessoas do próprio Brasil para se encontrarem, os pesquisadores de outro país, a gente sabe que isso não vai ficar aqui, né? Álvaro é mexicano e fala a língua internacional de sinais. Para a gente se comunicar, foi preciso que um intérprete da língua internacional traduzisse para a Libras, para que finalmente uma outra intérprete traduzisse para o português o que o professor havia falado. Nós temos diferentes línguas, como a língua de sinais americana e a língua de sinais brasileira. E também a língua portuguesa. Então, nós incluímos isso tudo para o SI, que nós chamamos de SI, que são os sinais internacionais. Este educador do Rio Grande do Sul trouxe a sua experiência enquanto professor de literatura e pai de uma menina de 3 anos, surda. No primeiro momento, seja criança surda ou ouvinte, ela precisa estar desenvolvendo a primeira língua dela. Então, ela precisa fazer isso com experiência, né? Sei lá, você faz esse termo aqui e a pessoa fala assim, tá chovendo. E aí, de repente, a criança ouvinte pode perguntar, mas chuva é igual ao trovão? Aí, quando a mesma coisa que acontece com a criança surda, você vai mostrar um termo para ela em língua de sinais, ela vai falar, mas chuva é o quê? Como que acontece a chuva? E aí, tudo isso vai desenvolvendo nela um conceito de relação com o mundo. Se nada aconteceu com ela antes de ela se encontrar com o livro, o que ela vai ver no livro? Que experiência ela vai ter com aquilo? Não faz sentido nenhum. Então, a mesma coisa acontece quando as crianças começam a receber palavras, né, auditivamente, depois elas veem a palavra escrita. Isso vai montando uma série de relação com o mundo que é diferente. A mesma coisa acontece com a criança. Quando você mostra em língua de sinais que está chovendo, e aí depois ela vê escrita a palavra chuva, ela já é significativo para ela. Isso é educação bilíngue, isso é uma experiência de ser bilíngue. Se eu faço esse termo aqui, não mostro a palavra, nunca apresento o livro para ela, nunca explico para ela o que é chuva, ela, como qualquer criança, dependendo de ser surdo ou não, desenvolve. Então, na verdade, esse tipo de coisa que você falou realmente ajuda o bilinguismo, sim. Produzido pela TV Escola e o Ministério da Educação, o novo filme de Tezuka Yamazaki é o documentário 1817, A Revolução Esquecida, que mostra como foi implantada a primeira república no Brasil, a de Pernambuco, que durante muito tempo foi escondida pela história. A cineasta deu entrevista à Rede Escola. Vamos ver. Tezuka, Revolução Pernambucana de 1817, só recentemente é que foi ser matéria de escola em Pernambuco. Como é que você tomou contato com esse assunto? Eu conheço o Paulo Santos, que é o escritor do livro A Noiva da Revolução, que é sobre essa Revolução de 17, desde os anos 80, na época eu estava fazendo a preparação do Paraíba Mulher Macho. E aí, quando ele estava com o livro pronto, ele me mandou o livro, que eu achei perfeito, achei que era um grande filme. Mas a situação
não apenas minha, mas do país, ainda estava começando a ser complicada. E eu falei para o Paulo, nesse momento eu acho muito difícil a gente conseguir levantar essa produção. Aí, uns 2 anos depois, o governo do estado de Pernambuco montou um comitê para festejos dos 200 anos do bicentenário da Revolução. E aí o Paulo falou, agora acho que é a hora da gente botar o projeto, porque o estado está se mobilizando para o festejo. E a gente fez o projeto, ele foi aprovado lá pela comissão, e a gente começou a articular para fazer um longa-metragem. Foi quando o Favila, que é o co-diretor desse filme, e também o produtor do filme, que deu a ideia de fazer um documentário, porque o documentário é muito mais barato mesmo, entendeu? E aí eu falei, bom, documentário só se for um pouquinho de docudrama, né? Porque eu gosto de ficção mesmo. Você exercita uma linguagem que traz cenas do passado para o meio do presente. Além desse exercício, isso também viabiliza, né, um cinema a baixo custo. Isso é uma tendência, Tizuka? O docudrama é muito mais barato que a ficção, entendeu? Porque você não tem obrigação de fazer todas as cenas. Você intermedia, em vez de você fazer uma guerra, digamos, uma grande batalha, você põe um entrevistador falando sobre batalha, você barateia muito a cena, entendeu? Eu acho que a maior novidade no projeto ali era a gente colocar os protagonistas falando com o espectador. A Revolução Pernambucana deu-nos a liberdade e a democracia que jamais tínhamos visto. Um governo próprio, com bandeira e constituição. Um exército brasileiro e até um embaixador nos Estados Unidos. Ela foi demasiado importante para se perder na história ou cair em esquecimento. O nosso foco era como conquistar essa plateia adolescente para prestar atenção no momento histórico super importante do Brasil. Você sempre esteve no circuito comercial. Você agora vai estar dentro de televisão educativa, né? Se propõe a ampliar os limites da escola, levar a escola para a comunidade. Como é que você se vê dentro dessa programação? Não é a primeira vez. Você sabe que na época do Darcy Ribeiro, quando ele estava aqui na Secretaria Extraordinária, eu fiz parte de uma equipe que trabalhou fazendo produtos assim para os estudantes ali. Mas eu acho muito bom, acho muito importante, entendeu? Essa garotada que vai ser plateia dos nossos filmes. A gente tem que saber atingir, entendeu? Não apenas a plateia adolescente, como a plateia infantil também, entendeu? Porque todos eles vão passar pelos procedimentos. O que acontece é o seguinte, o cinema brasileiro tem uma linguagem própria da nossa cultura. Se a gente não continuar mostrando os nossos filmes com o nosso jeito de contar, com o nosso jeito de olhar, entendeu? A gente vai perdendo essa plateia nossa que é brasileira. Eu acho que os programas culturais auxiliam no conteúdo que ele estuda na escola e eu faço muitos programas culturais. Vou ao cinema, ao teatro, passeio pela cidade com ela. Vamos algumas vezes ao teatro, às vezes viajamos e acaba tendo algum local turístico, histórico, que a gente também começa a analisar. Eu não costumo fazer muito, eu não saio muito com eles, até porque o meio, o que eles gostam, eu não gosto muito, né? Muito raramente mesmo. Como visita teatros, eu vou num semana que vem, mas fui convidado por um amigo, mas sem participação dos meus pais, eles não me chamam. A gente viaja, a gente conhece lugares novos, tipo, conhece a Cidade Imperial, Petrópolis, às vezes vai para uma praia e tudo mais, e a gente viaja de vez em quando. Sempre incentivei, desde pequenininha, quando ela começou vendo filme em casa, que foi o filme do Mogli, e depois, fora isso, nós vamos a teatro, fazemos atividades culturais juntas, teatro, shows, e sempre incentivando, que eu acho que isso é uma abertura e um âmbito para conhecimento, no geral, importante para ela. Eu costumo ir para o teatro, para o cinema e essas coisas. Sempre que tem um tempo, eu saio com a minha mãe, a gente visita museu, essas coisas. E ficamos por aqui com a Rede Escola Notícias da Educação. A gente volta com uma nova edição na próxima semana, sexta-feira às 19h, com reprise no sábado às 16h, domingo ao meio-dia e segunda-feira ao 12h30. Até lá!